Continuando aqui da atividade 8, eu dividi no tópico o A, o B e agora continuando no C, tá? Sobre o conteúdo 8 da lição. Em Coríntios 1, 6:19. A santidade faz parte da identidade do cristão, em Efésios 1:1. Vamos acompanhar Efésios 1:1. Aqui dentro da palavra, porque a gente está falando sobre a disciplina na igreja, amém? Então, a gente precisa destacar essas diferenças, tudo biblicamente, tudo segundo a palavra de Deus. E glória a Deus por isso, porque devemos estar munidos com a palavra de Deus, saber manejar a espada, para não sermos envergonhados. Devemos saber quais são as cartas pastorais que nos advertem, que nos ensinam a ter discernimento, a manusear a palavra. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, se temos sabedoria, vamos procurar andar segundo os princípios. E estamos falando de princípios bíblicos. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, aqui em Efésios 1:1, tá? 1:1 está aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Tá? No 1:1 está assim. E já no Coríntios, 1 Coríntios 3:16, aqui está assim, Coríntios 1, 3:16. Está. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? E essas são as palavras do Senhor pra gente. E isso vem no sacrificar, mudar, tem que ter mudança, tem que ter um esforço, tem que ter sacrifício. A palavra certa é renúncia, tem que ter renúncias. Pessoas rebeldes não combinam com a disciplina do Senhor. Quando vai receber uma palavra, uma exortação, a pessoa só quer que elogie o seu ego, elogie o seu ego. Quando não elogiar o seu ego, ela vai fazer um mimimi, uma revoltazinha, um mutim. E ó, linha na pipa. Ela não vai aceitar a correção. Olha, pois bem, eu não estou aqui só para ser estrelinha, não. Eu não estou aqui só para ter destaque. Eu estou aqui para servir. Se eu servindo eu falhei em algo, pode me apontar onde eu falhei. Eu estou aqui para ouvir. Eu sei que eu também sou falho. Eu sei que eu também tenho. Uma coisa é falhar, a outra coisa é viver falhando. É o que eu gosto sempre de falar também. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver pecando. Porque tem pessoas que você cede a mão, aí você vai lá e se cede a mão de novo. A pessoa aprontou na primeira, aprontou na segunda, você vai ceder a mão de novo. E livre-arbítrio, né, pessoal? Porque, sinceramente, tem pessoas que elas vão puxar saco de outras pessoas. Todo dia elas vão estar lá no WhatsApp. Oi, bom dia, paz do Senhor. Como você tá, querida? Tem pessoas que são sinceras. A sinceridade a gente sente. Quando as coisas são do Senhor, a gente sente, né?
A pessoa pode continuar aquela hipocrisia, assim, né? Só que a gente sente. Porque tem um detalhe, tem pessoas que ela te tratam bem quando tá só ela, tete a tete com você. Você percebe quando tem mais outra pessoa em jogo, ou em outro local, ou em outro ambiente tem mais outra pessoa, você observa como aquela pessoa muda o comportamento contigo, entendeu? Observa a fala, a passagem de falas de umas pessoas para as outras, entendeu? Se tem bloqueio, se tem liberdade, se tem conforto na conversa, ou se é uma conversa desconfortável, ali tem algo errado, aquele impedimento não tá certo. Conversa com o Senhor, pede discernimento para ele que ele vai mostrar. Porque tem pessoas que elas não estão para somar na sua vida. Elas vão te extrair como um vampiro, um sanguessuga ali, e isso com bons gestos, sei lá, enfim, é muita coisa nojenta para tentar estar próximo de você. E quando virou as costas, aquela pessoa é a primeira a te derrubar, a tentar te contaminar para outras pessoas. E tudo bem, é Deus que é o nosso advogado, quem nos testifica, e nós somos servos do Senhor, nós estamos aqui para servir o reino, para contribuir na obra, e a gente não tá aqui para se vitimizar, não, para ficar fazendo de vítima, não. A gente sabe que a gente vai passar por aflições e tudo bem, né? Mas a gente vai aprendendo que não é bênção, é lição. E Deus permite, às vezes, a gente passar por lição, porque às vezes a gente quer medir os outros segundo o nosso coração, né? A gente pensa que outra pessoa também é ingênua, também tem amor, e é só tratar bem, abraçar, vem cá, querida, minha amiga, ai, minha nega, ai, ai, amiga e tudo. E amanhã ou depois você vai ter uma lição, né? E essa lição, às vezes, Deus permite que é para discernimento, né? Então, eu valorizo isso porque eu tenho boas amizades, assim, o Senhor tem permitido, amizades de muitos anos, de longa data, e eu sempre tenho pedido permissão para o Senhor, tanto para ter discernimento, não importa se vai ser com bênçãos ou com lição, mas que o Senhor venha alertar, mostrar, e eu fico atenta aos sinais, eu não fico deixando passar despercebido, não. Eu sempre estou buscando e pedindo discernimento para o Senhor, amém? E é isso que a gente deve fazer, porque nós não sabemos nada, nós somos dependentes de Deus. Sem Ele nós vamos cair, falhar, nos ferir, nos machucar e machucar pessoas, né? E nós estamos aqui para nos converter, mudar, evoluir, porque nós vamos voltar para o céu. Não deixe a sua coroa ninguém roubar, por nada. Amém? Então, assim é essa igreja. A gente saber construir a nossa coroa com o Senhor, a gente saber, que nem está aqui na palavra, 2 Coríntios, no 10:16, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que está já preparado. Amém? E glória a Deus por isso. Vamos, sinopse 1, aqui, da lição bíblica. A gente tem uma apostila da lição. Essa apostila tem aqui o tópico 1, tem alguns tópicos, e aqui é a sinopse. A sinopse 1, que eu vou estar lendo aqui com vocês, porque é uma frase maravilhosa. Santidade é um dos tributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Por isso que é importante a disciplina na igreja. E quem não é flexível, quer mudar, se converter, se redimir, somar com a disciplina na igreja, a gente entende, a pessoa não fica 2, 3 meses, ela vai causar alguma treta, algum climinha ali, ou um climão, não vai aceitar a exortação, vai inventar uma justificativa, uma desculpa coerente que combine com a camuflagem dela, e vai acabar não querendo aceitar. Tem muitos N's de justificativas para não concordar com a repreensão, com a exortação. E a exortação, a correção não vem para humilhar, para diminuir ninguém, para se fazer de ninguém, não, né? Porque o Senhor, Ele só corrige quem Ele ama. Então, se um pastor, um apóstolo, uma pessoa que Ele quer bem vem lhe falar algo, é porque o Senhor tem zelo por ti.
Se alguém ainda quer falar algo bom para a sua vida, é que te assegurando, te protegendo. É Deus que se importa com você, porque quando não nos importamos mais com alguém, a primeira coisa é abandonar, desfazer. E o Senhor não se desfaz de nós, Ele está sempre procurando enviar sinais, a palavra, para nos converter verdadeiramente, porque Ele vê valor em nós, amém? Aqui, o propósito da disciplina bíblica, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está em Romanos 2:24. Amados, aqui, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Isso é verdade. Tem alguns exemplos que eu vi ultimamente, tá? Eu não vou dar nome aos bois, mas eu vi acontecer com a outra denominação aí, enfim, e pessoas que não buscaram a Deus, não oraram a Deus e foram mergulhando de cabeça, de ponta, e sem pedir discernimento nenhum a Deus. Porque se perguntar, Deus mostra, né, gente? Às vezes a pessoa nem tá afim de fazer uma santificação, buscar Deus, perguntar para Deus, se permitir muitas coisas e esperar uma resposta de Deus. Olha, não é bem assim, calma, vou orar. Eu vou orar, vou ver que tempo, vou falar com o Senhor que tempo é esse tempo da busca, da oração. E quando o Senhor me responder, eu vou falar algo para ti. Por enquanto eu não posso estar falando nada, se Deus não me responder. E é isso que é a resposta de um cristão, que vive verdadeiramente segundo os princípios do Senhor. E o princípio do Senhor e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a pessoa vive segundo os princípios da palavra de Deus, logo ela vai ter essas respostas semelhantes a isso, porque é semelhante ao céu. E o Senhor espera que nós estejamos ligados com o ouvidinho lá no céu, entendeu? Então, quando não ouvimos ou não perguntamos sobre o Senhor, a atitude que vamos tomar, o que vamos inventar, vamos fazer, somos senhores de nós mesmos, usurpando o lugar de Deus. Quem usurpou o lugar de Deus foi o anjo caído lá, ele estava tentando usurpar o lugar de Deus. E ele foi expulso do céu, glória a Deus por isso. Então, amados, tem pessoas até hoje tentando usurpar o lugar de Deus. Não se encaixa numa igreja, em outra, porque queria ser uma estrela aqui, outra estrela acolá, entendeu? E acaba que, não combina aqui, não combina ali, vai procurar treta em outros lugares. E acaba que não é, porque não é uma pessoa humilde, não combina com regras, porque a pessoa fica 2, 3 meses na igreja, você sabe se a pessoa é um bom dizimista, um bom ofertante, se é um bom contribuinte na obra de Deus. Isso a gente vê nas somas na igreja. Não que isso é importante, seu dízimo, sua oferta. Deus não precisa do seu dinheiro, não, e nem a igreja. Nós fazemos isso por obrigação, por temor ao Senhor, é o que vem do nosso coração. Porque não adianta estar dando um dízimo que não é sincero ao Senhor, tá dando uma oferta que não agrada a Deus. Não adianta. É nessa, não vale nada. É nota 0. É banal, é a mesma coisa que não dá. Então, tem que ser sincero, tem que vir do nosso coração. E são as premissas. Então, tem todo um sentido, uma lógica. E todas essas coisas a gente observa na caminhada. Quem é o crente? Bisbilhoteiro, fofoqueiro, que está ali para causar confusão, levar e trazer de um para o outro, destruir a igreja, sempre vê uma falha, um mal no outro irmão, e ali vai fazendo aquela contaminação, a pessoa não fica 2, 3 meses ali, ela vai causar um motivo, quando algum líder, um pastor vai chegar na pessoa para conversar, ela vai tentar confundir com um monte de desculpas esfarrapadas, né? Um monte de conversa fiada, e ela sempre é a vítima, ela sempre tem razão, aquela pessoa sempre tem desculpas para defender seus próprios males, e ela vai querer sair. E infelizmente, antigamente, quando um pastor, um líder corrigia uma pessoa, botava na disciplina, no banco, né? Muitos esperavam e se edificavam com aquilo, né? A gente tem um grande exemplo até na palavra de Deus, sobre o apóstolo Paulo. Eu gosto de colocar esse exemplo para nós, sabe por quê? Até Paulo, quando ele estava voltando para ser cheio de si, cheio do ego, achando que era segundo o que ele sabia, até Deus colocou ele no banco de reserva, ele ficou uma boa temporada, 14 anos, assim, ó, deslocadinho ali, ó, na disciplina, para se reorganizar, né?
para colocar as ideias em ordem e deixar fluir apenas o que Deus queria na vida dele. Então, e quem somos nós? Se o apóstolo Paulo aceitou de boa, e foi onde houve verdadeiro crescimento, onde ele voltou com tudo, com todo o gás, com todo o entendimento, com o verdadeiro sentido. Então, quem somos nós? E às vezes é no banco, é na disciplina, que a pessoa realmente vai entender o sentido. Então, o apóstolo Paulo, eu gosto de deixar como exemplo, porque ele foi um exemplo de honra, mostrando para nós que vale a pena, às vezes, aceitar a disciplina. Às vezes não, vale a pena sempre aceitar a disciplina. Ela nos traz crescimento. E aí é onde um pastor, um líder, qualquer pessoa da igreja vai ver realmente quem você é, como realmente é o seu caráter, é nessas horas. Na hora do sim, do tudo bem, do tá legal, do tá tudo maravilhoso, só na época das festas, combinação, não. É nas horas difíceis, nas horas das aflições, nas horas de conversar, exortar, que a gente vê realmente quem é humilde ou quem é soberbo, vai dar linha na pipa e vai sumir e fazer confusão na igreja. Antigamente, quando se corrigia, colocava alguém na disciplina, a pessoa aceitava, ficava ali meio de cara ali, até entender, mas a pessoa ou entendia e se redimia, mudava, ou se desviava, gente. Hoje não, é pior. O inimigo também se transmuta, se degenera, ele está se automutando e fica usando procurando mais estratégias até nessa área. Antes a pessoa desviava e ia para o mundo. Não, hoje é pior. A pessoa não ouve a exortação do pastor, de um líder, ela vai sair para outra igreja, contaminar outra igreja. Ela nem se desvia. Ela nem quer aceitar a disciplina e mudar. Mas nem se desvia, vai procurar contaminar outra igreja. E sai ferindo igreja nenhum tá bom, lugar nenhum tá bom. Já chega contaminando da outra igreja e assim vai. E isso acaba ferindo a Deus, que é o que tá falando aqui, ó. Manter a honra de Cristo quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Dessa forma é desonrado. Porque estamos honrando Cristo quando reconhecemos que somos falhos, que não somos os nossos senhores de nós mesmos, causando nossas próprias desculpas para nos camuflar, nos desviar, maquiar as coisas. Não, é Ele, a vontade dEle, pronto. Seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. É apenas isso. É sobre isso. Vai fazer uma coisa sem a direção de Deus. A palavra do Senhor fala: não confiai na força do seu braço, nem do seu cavalo. Tem gente que confia na força do seu carro, do seu cavalo, da sua casa, do seu eu, do seu ego, do seu tudo, eu, o seu. Não é assim, é Deus, Deus e Deus. Não tem outra forma. Somos dependentes dele e temos que estar envolvidos nisso, com a palavra de Deus, que nos adverte, nos mantém no caminho certo. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Nos manter no caminho que nos liberta. É assim. E fora isso, não há outro caminho. Não há atalho. Atalho dá trabalho. Meu avô dizia assim: procurar atalho é procurar trabalho. Procurar atalho dá trabalho. Né? Algo assim. Então, em Romanos 2:24, podemos entender também mais sobre isso. Romanos, né, gente? Onde se encontra Romanos, será? Gente, Romanos está antes de Coríntios, né? Então, a gente vem aqui na palavra completar em Romanos 2:24, né? Romanos 2:24, nós temos a palavra assim, ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Por quê? Da forma que eu estava falando, com esse comportamento sem disciplina, desonra a Deus. E aqui em Romanos 2:24 fala: por isso também Deus os entregou às suas próprias concupiscências dos seus corações, a imundícia para desonrar seus próprios corpos, para não desonrar Deus, mas desonrar seus próprios corpos, pois a pessoa vive segundo a sua mente, seu coração, seus enganos,
e desonram seus próprios corpos, porque quando estamos ligados ao Senhor e ouvimos a voz do Senhor, estamos honrando o Senhor e automaticamente o nosso templo, que é para ser morada do Espírito Santo. Então, assim, não está entregue às suas próprias concupiscências e caindo nas suas próprias corrupções, enganos, aflições e até enfermidades. Garganta seca. Porque as enfermidades, os cânceres, as inflamações, elas vêm de uma vida de todas essas consequências, esse mau comportamento que estamos falando, né? E esses maus hábitos vão gerando doenças, tá? Doenças crônicas, cancerígenas e assim vai. E então, até o Senhor, como fala aqui, né? Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus próprios corpos. Então, é assim que se desonra. Ninguém é obrigado a livre-arbítrio para todo mundo, né? Mas a pessoa não quer viver segundo os princípios do Senhor, é isso que acontece. E continuando aqui, amados, vou falar sobre frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. A gente encontra em 1 Coríntios 5:6. Coríntios, depois aqui de Romanos, em primeiro, né? Cinco e 6. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Amém? E é sobre isso. Temos continuidade aqui no tópico 3, não tolerar a prática do pecado, que também se retrata ali a 1 Coríntios 5. O apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois a igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. É isso que eu quero trazer, entrar nessa mensagem agora. Fracassará. Ninguém deseja mal para ninguém. Ninguém deseja a queda de ninguém, tá? Mas se não anda de acordo, não tem como se manter de pé. Fracassará. É isso que a palavra fala. Amém? E glória a Deus por isso. Então, essa necessidade que Paulo recebia de explicar para que houvesse a prática da disciplina bíblica fatalmente. Para haver prática da disciplina bíblica fatalmente, que naquela época haviam algumas consequências, haviam algumas problemáticas. E, gente, era muita coisa. Não era só sobre o divórcio, sobre vários casamentos depois do divórcio. Eram muitos erros, muitas corrupções. E, especialmente, aqui em 1 Coríntios 5, a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja. Então, todas as consequências disso. Uma igreja que não pratica a disciplina, tá? A disciplina bíblica fatalmente fracassará. Então, fatalmente fracassará. Então, tem que ser praticada a disciplina bíblica. E dentro de toda essa ordem, tem que haver princípios. E o Senhor só exorta, só corrige o filho que ele ama. E amém, que o Senhor nos ama. Glória a Deus por isso. Amados, a apostila, a lição 8 é maravilhosa. Tem conteúdos maravilhosos aqui. Vou estar finalizando aqui
na parte do questionário da página 60, entregando algumas respostas que são importantes para nós fazer reflexões. Amém? Revisando o conteúdo com as questões. Primeira pergunta e resposta. Na sequência, a resposta. Primeiro, qual é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja? Santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Essa é a resposta. Amém? Essa é a resposta. Santidade é um dos tributos de Deus. Por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Questão número 2. O que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? Eu gostei dessa pergunta. E a gente falou bastante sobre a explicação, né? Mas é isso. O que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? Resposta. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Na 3. Por que o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios 5? Resposta. Um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja. A condenação dessa prática levou o apóstolo Paulo a censurá-la em 1 Coríntios 5, 2, tá? Para refletir lá, dar fazer uma reflexão ali é importante. No questionário 4, tá? A questão 4 cite 3 formas de disciplina bíblica de acordo com a lição. Resposta: as formas de disciplina são a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de